Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o like. Você está prestes a conhecer uma história militar surpreendente, que atravessa gerações e desafia tudo o que se espera de um ex-inimigo no coração de um desfile americano. Na manhã do feriado da Independência, o desfile dos veteranos seguia seu curso pelas ruas decoradas de vermelho, branco e azul. Famílias inteiras aplaudiam os pelotões que marchavam em fileiras impecáveis. Crianças agitavam bandeirinhas enquanto os tambores da banda militar marcavam o ritmo das homenagens. Era um evento anual que unia gerações sob o símbolo do patriotismo. Mas naquele ano, algo que ninguém esperava aconteceu. Um homem, idoso, de passos lentos e aparência europeia, surgiu na borda da calçada. Usava um terno escuro antigo, um boné de lã, e no bolso, uma insígnia prateada que fez alguns veteranos se levantarem. A cruz de ferro alemã brilhou por um segundo sob o sol, provocando reações imediatas. Alguns homens do pelotão pararam de marchar ao notar o símbolo. Um deles murmurou algo, apontando para o estranho com o queixo. Era uma comenda da Wehrmacht, o exército alemão, durante a Segunda Guerra Mundial. Um veterano mais novo se virou, indignado, e disparou em voz alta: "Isso é um desfile americano. O que esse nazista está fazendo aqui?" A multidão ficou em silêncio, confusa. O homem permaneceu parado, respirando fundo. Então lentamente tirou o boné e disse em voz trêmula: "Não vim como inimigo. Vim como memória." Seu nome era Friedrich Keller, antigo tenente do exército alemão. Capturado pelas tropas americanas em 1945, contou que passou os últimos anos da guerra na frente ocidental, lutando em batalhas que hoje mal consegue lembrar sem estremecer. Disse que foi feito prisioneiro após a Batalha das Ardenas e levado para um campo nos Estados Unidos. Lá, conheceu soldados que não o trataram com crueldade, mas com humanidade. Um deles salvou sua vida em meio ao caos, improvisando um torniquete em sua perna dilacerada por estilhaços. Era americano, jovem e forte. Me carregou até o posto médico. Morreu 2 dias depois. A plateia ouvia em silêncio absoluto. O veterano que salvou Friedrich se chamava Paul Benson, nascido em Ohio, morto em combate poucos dias depois de prestar aquele socorro. Friedrich nunca esqueceu o rosto de Paul. Guardou a imagem do rapaz como uma dívida impagável. Diz que, por anos, tentou localizar sua família, até conseguir encontrar a neta, Claire, que o incentivou a ir ao desfile. Hoje é o aniversário da morte dele, e eu vim para agradecer. Alguns espectadores começaram a baixar a cabeça, envergonhados por terem gritado contra ele. Friedrich olhou ao redor e acrescentou: "Não vim celebrar um regime. Vim honrar um homem." Claire Benson surgiu na multidão, segurando uma carta antiga, escrita pelo avô durante a guerra. Era uma carta para a esposa, descrevendo o dia em que ele decidiu salvar um soldado inimigo. Na carta, Paul dizia: "Se isso me matar, ao menos morro como homem, não como monstro." Claire disse que cresceu ouvindo essa história, sem saber quem era o homem resgatado. Foi quando Friedrich me encontrou que tudo fez sentido. Ela segurou a mão do alemão com firmeza. "Você é parte da nossa história também." Os aplausos começaram devagar, mas logo tomaram conta da rua. Friedrich contou que, após a guerra, permaneceu nos Estados Unidos da América. Casou-se com uma enfermeira americana, trabalhou como jardineiro e viveu décadas em silêncio. Nunca voltou à Alemanha, nunca participou de desfiles, nem de cerimônias. "Guardei essa medalha não como orgulho, mas como lembrança do que nunca mais deve acontecer." Apontou para a cruz de ferro em seu bolso. Alguns veteranos se aproximaram lentamente. Um deles, Samuel Briggs, antigo tenente da 101ª Divisão Aerotransportada, estendeu a mão. "Meu irmão morreu em Anzio, mas talvez, depois de tudo, você e ele tenham sofrido do mesmo jeito que nós." A multidão parecia hipnotizada pela cena. Friedrich apertou a mão de Samuel com firmeza e tirou a insígnia do bolso. Disse que não queria mais carregá-la. "Isso não me representa mais. Eu carrego outra memória agora." Caminhou até um monumento de bronze no centro da praça, onde estavam os nomes dos soldados locais, mortos em combate. Ajoelhou-se, com dificuldade, e depositou ali sua medalha. Claire o acompanhou em silêncio. O gesto, simples e simbólico, foi recebido com lágrimas por muitos dos presentes. Pela primeira vez, um símbolo de ódio se transformava em sinal de respeito. Alguns veteranos choraram, lembrando dos próprios fantasmas da guerra. Um sargento aposentado comentou: "Se um cara como ele consegue enfrentar tudo isso e vir aqui, quem sou eu para continuar odiando?" Outros continuavam desconfiados, mas nenhum ousava falar alto. O ato de Friedrich falava por si. Não era um pedido de perdão. Era um gesto de encerramento. O encerramento que muitos ali nunca conseguiram encontrar. Os tambores da banda recomeçaram a tocar, mas agora o som parecia mais lento, mais denso. O desfile prosseguiu.
Mas todos sabiam que aquele ano seria lembrado por um motivo bem diferente. Não pelos fogos, nem pelas bandeiras ou discursos, mas por causa de um homem idoso, de fala baixa e olhos tristes, que teve coragem de enfrentar o passado, em público. Friedrich ficou em pé, apoiado na bengala, observando os veteranos marcharem. Claire ficou ao seu lado o tempo todo. A multidão o respeitou com olhares discretos, como quem olha para uma cicatriz que finalmente começou a fechar. E naquele 4 de julho, o silêncio entre as marchas disse mais que qualquer hino. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Você está prestes a ver como a verdade sobre o passado militar de um homem pode transformar um desfile em um campo de confronto moral. Friedrich não esperava sair dali vivo. Ao menos, não no sentido emocional da palavra. Cada passo que dava entre os olhares dos veteranos era uma travessia por um campo minado de memórias e julgamentos. Ele sabia que muitos ali perderam amigos e irmãos para uniformes iguais ao que um dia vestiu, e mesmo sem farda, ainda carregava nos ombros o peso de um emblema que jamais se apagaria. Claire notou o tremor leve nas mãos dele quando a banda parou novamente. Dessa vez por causa de um grupo de veteranos que decidira se aproximar. Eles não vinham com sorrisos, mas também não vinham com pedras. A dúvida estava estampada nos rostos duros, calejados, de homens que tinham visto o inferno e voltado. Um deles, de olhos profundos e mandíbula firme, olhou para Friedrich por longos segundos antes de dizer: "Meu pai morreu lutando contra os seus. Mas hoje, talvez, ele finalmente possa descansar." O velho alemão abaixou a cabeça em sinal de respeito, sem ousar responder de imediato. Quando ergueu o olhar novamente, havia lágrimas contidas e um leve tremor em sua voz. "Os seus morreram por convicção, os meus, por medo." Mas ambos morreram com as mesmas expressões de pânico. Ninguém vence em uma trincheira. As palavras ecoaram entre os que estavam próximos, como se cada sílaba quebrasse uma camada de raiva acumulada por décadas. Um silêncio pesado se formou ao redor, e ali ninguém mais marchava. Agora, todos apenas ouviam. Um cinegrafista local gravava tudo em silêncio, sentindo que registrava algo que não poderia ser roteirizado. Friedrich continuou: "Eu vim aqui para dizer que sobreviver não é o evento. E hoje, quero deixar parte desse peso aqui com vocês." Claire tirou do bolso interno de sua jaqueta um envelope amarelado. Era uma carta escrita por Friedrich em 1971, quando tentou pedir desculpas formalmente a uma organização de veteranos dos Estados Unidos da América. A carta foi ignorada, nunca responded, e agora ela lia em voz alta diante de todos. As palavras eram densas, pessoais, e começavam com uma frase que gelava qualquer um. "O silêncio me protegeu por anos, mas também me sufocou." Friedrich havia escrito sobre pesadelos recorrentes, sobre os gritos que ouvia nas noites frias do Kansas, onde morava. Escreveu que via o rosto de Paul Benson todas as vezes que fechava os olhos, não como salvador, mas como testemunha. Uma testemunha de que um inimigo pode ter coração, e que isso era a pior tortura. Saber que poderia ter sido diferente. Enquanto Claire terminava de ler a carta, um grupo de jovens militares, vestidos com uniformes cerimoniais, se aproximou. Um deles, claramente emocionado, disse que havia estudado o caso de Friedrich num projeto sobre reconciliação pós-guerra. Disse que o nome dele constava em um antigo dossiê da Cruz Vermelha, que mencionava prisioneiros exemplares por comportamento humanitário. Friedrich olhou surpreso. "Nunca me disseram isso." O jovem continuou: "Porque ninguém queria que fosse dito." Alguns veteranos riram brevemente, e outros assentiram com pesar. Havia naquele desfile um tipo de justiça que não era institucional, mas humana menos, e talvez por isso muito mais difícil de aceitar. Claire apertou a mão de Friedrich, e ele por fim respirou fundo. A multidão se dividia entre os que choravam em silêncio e os que ainda lutavam contra a aceitação. Um homem mais velho, com um peito cheio de medalhas e olhar duro, aproximou-se devagar. Ele tinha perdido o irmão na Normandia, e nunca, jamais, havia perdoado os alemães. ThisIsO.com. Todas as letras, encarando Friedrich sem medo, mas completou com um detalhe inesperado: "Eu só vim aqui porque meu neto me convenceu. Ele disse que se eu não escutasse morreria carregando o veneno." Todos prenderam a respiração quando ele parou diante de Friedrich e, com dificuldade, estendeu a mão. "Eu não te perdoo, mas eu deixo você ir." A frase caiu como um soco no ar. Friedrich apertou a mão do homem com olhos marejados e respondeu: "É tudo o que eu precisava." A cerimônia se transformava em algo diferente de tudo que já haviam presenciado ali. Um desfile militar agora dava lugar a uma catarse coletiva. Pessoas que por décadas evitaram pensar no inimigo como humano agora estavam diante de um mais velho, mais frágil,
mas ainda ali, e não importava quantos anos se passaram. O peso da guerra ainda estava em cada rosto. Friedrich tirou uma pequena caixa do bolso do paletó, e dela tirou um broche com a inscrição Freedom, paz em Allah. Não. Disse que esse broche era da esposa, morta anos antes, e que sempre dizia: só há paz onde há coragem. Ele deixou o broche com Claire e disse: agora é sua vez de carregar. O homem do comitê organizador do desfile anunciou que o tempo estava se esgotando, mas ninguém queria sair. Os tambores estavam silenciosos, a banda parada. Pela primeira vez em muitos anos, aquele evento não celebrava a vitória, mas a memória de todos os lados. Friedrich pediu a palavra mais uma vez e disse apenas: que começou com medo, termina hoje com respeito. A multidão aplaudiu, não como herói, nem como símbolo, apenas como homem, e talvez, naquela tarde, isso fosse o suficiente. Ele virou-se para ir embora, mas antes foi interrompido por um último gesto. Um garoto, de uns 12 anos, vestindo um uniforme escoteiro, correu até ele e lhe entregou uma flor. Obrigado por contar a verdade. Friedrich adjou-se com dificuldade, olhou nos olhos do menino e respondeu: nunca esconda a sua. A multidão acompanhava em silêncio absoluto. Aquilo era mais que história menos. Era a redenção ao vivo. E embora os tambores não tocassem mais, o som que ficou marcado foi o das palmas espontâneas que ecoaram pelos corredores da cidade, onde antes só se ouvia o som ensurdecedor das marchas militares. A paz, por fim, havia marchado também. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e ative o sininho. A redenção de um ex-inimigo chegou ao fim, mas o eco do que ele fez vai muito além de um desfile. Quando Friedrich chegou ao hotel naquela noite, sentia o corpo inteiro mais leve, como se tivesse deixado anos de silêncio naquele gramado em frente ao memorial. Claire o acompanhava em silêncio, respeitando cada minuto daquele resgate interno que ele vivia. Ele se sentou na poltrona de frente para a janela e ficou olhando a cidade iluminada. Pela primeira vez em anos, conseguia ver luzes sem se lembrar dos bombardeios. As sirenes que um dia o faziam tremer, agora pareciam apenas sons de uma cidade viva, não de uma cidade morrendo. Claire lhe trouxe um chá e disse baixinho: você conseguiu, Friedrich. Você foi até o fim. Ele não respondeu, apenas olhou para ela e acenou com a cabeça, como quem entende o peso do que acaba de acontecer. Era o fim de uma guerra pessoal. E para ele, a mais longa de todas. Na manhã seguinte, jornalistas já circulavam com imagens e manchetes sobre o desfile. Alguns o chamavam de a Marcha do Perdão. Outros preferiram ignorar o episódio de Friedrich, focando nas cerimônias tradicionais, mas nas redes sociais e em fóruns de veteranos, o assunto era um só: o homem que carregava o peso de um passado sombrio, mas teve coragem de enfrentá-lo diante dos próprios fantasmas. Entre críticas e elogios, havia uma coisa em comum: ninguém foi indiferente. Em uma base aérea próxima, soldados em treinamento assistiram ao vídeo inteiro. Saladullah, como parte de um debate sobre humanidade na guerra. Um tenente comentou: se nossos inimigos forem tão humanos quanto nós, talvez devêssemos começar a lutar menos e escutar mais. Friedrich, em seu quarto simples, não sabia de nada disso, mas sua presença já havia disparado ondas que ele nunca imaginaria controlar. Naquela tarde, recebeu um envelope com o selo do Departamento de Assuntos de Veteranos. Claire leu em voz alta. Era uma carta formal reconhecendo publicamente a conduta humanitária de Friedrich como prisioneiro de guerra em 1945, e concedendo a ele uma menção simbólica de respeito por parte dos soldados americanos. Era algo inédito, jamais feito antes com um ex-soldado do eixo. Claire não acreditava no que lia. Friedrich pegou o envelope, sorriu e disse: eu não vim aqui por isso, mas talvez seja uma porta que se abriu para outros. Ele sabia que milhares de outros homens, de ambos os lados, haviam morrido sem essa chance, e que ele agora era a voz de muitos, não como perdão total, mas como sinal de maturidade histórica. Era hora de parar de esconder os erros e aprender com eles. Nos dias seguintes, Friedrich foi convidado a participar de uma roda de conversa com veteranos americanos. Ao chegar, foi recebido com cautela, mas também com curiosidade. Homens que antes jamais falariam com alguém do outro lado, agora estavam ali, prontos para ouvir, e foi exatamente isso que ele fez. Ouviu sobre batalhas que não conhecia, perdas que não presenciou, medos que pareciam espelhar os seus. Quando lhe pediram para falar, ele foi breve. Não estou aqui para corrigir o passado, estou aqui para impedir que o futuro se pareça com ele. A sala ficou em silêncio por segundos que pareceram minutos. Então, lentamente, os primeiros aplausos surgiram. Era um som tímido, mas verdadeiro. Aquela geração finalmente via que às vezes, o maior ato de coragem
é encarar o passado. De frente, alguns dias depois, Friedrich recebeu a visita de uma senhora chamada Eleanor, viúva de um capitão americano. Morto na Itália em 1944, ela tinha visto a cena no desfile e reconhecido nele o olhar de seu próprio marido, um homem gentil que odiava a guerra, mesmo sendo bom em combatê-la. Ela se sentou diante de Friedrich e disse: "Meu marido dizia que os verdadeiros soldados são os que voltam vivos e continuam lutando por algo que vale a pena." Ela segurou as mãos dele e completou: "E você ainda está lutando." Friedrich não soube o que dizer, mas aquelas palavras calaram fundo. Ele não era mais o jovem atirador dos Alpes, nem o prisioneiro em campo americano. Agora era um símbolo daquilo que se conquista sem disparar uma arma. Respeito. A cidade onde ocorreu o desfile passou a ser visitada por mais pessoas, curiosas com a história do ex-nazista, que foi aplaudido por americanos. No memorial de guerra, instalaram uma placa nova com os dizeres: "A paz começa quando escutamos até quem achamos que não merece voz." E ali, em letras menores, o nome de Friedrich Bauer foi incluído como parte do novo capítulo. Claire o levou até o local e o viu chorar pela primeira vez desde a cerimônia. Não era um choro de arrependimento, mas de aceitação. Aquele solo, que um dia foi pisado por soldados em marcha, agora era solo de reconciliação. Friedrich ajou-se lentamente, tocou a placa e disse: "Paul, você me salvou 2 vezes." Era verdade. Primeiro, no campo de batalha. Agora, no coração de todos que presenciaram, o retorno à Alemanha foi discreto. Friedrich não quis imprensa nem homenagens. Voltou para sua casa simples, onde tudo parecia igual menos, mas ele sabia que nada era. Ao chegar, pendurou uma foto do desfile na parede da sala. Na imagem, Claire segurava sua mão, cercada por veteranos. Era sua nova trincheira. Uma trincheira de memória e verdade. Passava os dias escrevendo cartas, agora para filhos e netos, de ex-combatentes de ambos os lados, contando sua história e incentivando-os a não deixar o silêncio vencer novamente. Dizia que a guerra começa com mentiras, mas termina quando alguém tem coragem de falar. Friedrich não sabia quanto tempo ainda teria de vida, mas sabia que, até o último segundo, usaria cada fôlego para desfazer as sombras que ajudou a criar. Claire continuava sua própria missão. Abriu um canal digital de histórias militares humanas, onde contava relatos de soldados, enfermeiras, refugiados e famílias de todas as nações. O episódio com seu avô e Friedrich se tornou o vídeo mais visto do canal. Jovens do mundo inteiro comentavam com espanto. Não sabia que isso podia acontecer entre inimigos. Ela respondia sempre a mesma coisa: inimigos são papéis que mudam. Humanos são o que permanece. Friedrich assistia aos vídeos com orgulho silencioso. Era a geração seguinte fazendo sua parte. Não com armas, mas com palavras. E, talvez essa fosse a revolução mais poderosa de todas. No último outono, Claire recebeu uma carta manuscrita ira do Friedrich. Ele agradecia por tudo e dizia que se partisse em breve, partiria em paz. Dizia que esperava que sua história ajudasse outros a entender que mesmo o lado errado da história pode escolher fazer algo certo no final. Claire guardou a carta como um tesouro. E dias depois, recebeu a notícia. Friedrich Bauer havia falecido em sua casa, dormindo. O lado da cama, a mesma foto do desfile, e no criado mudo, o broche com a palavra Freedom. Claire Carew, mas não de tristeza. Chorou como quem vê uma guerra terminar. Não entre países, mas dentro de alguém. E naquele choro, nasceu a certeza de que o passado pode ser cruel, mas o presente pode escolher ser justo. E que às vezes, a paz veste uniforme. E às vezes, ela usa um nome improvável.